Rapaz do céu, que hoje essa aula vai ser tensa, vai ser um resumo de tudo que a gente já estudou. E para isso, eu peço que tu faça um café aí, um açaí, uma tapioca, sei lá, meu, alguma coisa que dê uma gana para estudar. Nem que seja vergonha na cara, pra gente estudar a pontuação. É uma matéria certa, vai ter que estar na nossa prova. Muito, muito certo. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar que os sinais de pontuação são usados para limites sintáticos e unidades de sentido. Isso é o que mais me interessa pensando numa prova de concurso. Para a gente começar, esse trem que está aqui na minha cabeça, ó, que é... Temos duas ordens diretas importantes para compreender a vírgula. Então, claro que o xodózinho da prova de português é sempre a vírgula, né? E a oração simples é aquela oração que é lá da aula do Subway, que mencionava que a primeira coisa de uma frase é catar o sujeito, a segunda coisa da frase é a transitividade, a terceira coisa é o complemento, desculpa, a terceira coisa era o molho, que era o adjunto adverbial, porque quando eu achava o verbo eu já ganhava o complemento, lembra? Então, essa ordem direta aqui, ó, ela é bem importante para a gente estar ligado na transitividade verbal, em quem é o sujeito, em quem é o seu molho, ou seja, Subway. Por isso que eu chamo de oração simples, oração que só tem um verbo. Agora, olha essa da oração subordinada. A oração principal, que é aquela que não leva a conjunção, seguida de uma oração adverbial. Peraí, lembra que a gente viu na outra aula que eram 9? Então, não é à toa que a gente vai falar de 9 conjunções, 9 possibilidades desse tipo. Existem outras possibilidades, mas isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Legal? Essa é a primeira etapa, então. Tu só larga de pontuação quando tu dominar conceitos de o que é uma oração simples e o que é uma oração composta. Eu tô falando de 2 ou mais verbos, mano. Muito legal. Só que aí a primeira parte da nossa aula é não usa vírgula. Olha que viagem, né? A aula é sobre vírgula e eu tô te dizendo para não usar vírgula. Porque dominar essas 4 ideias aqui, ó, vai te ajudar a ter uma segurança quando a gente vê a CESP tentando nos enganar. Então ele diz assim, ó, nunca, nunca, não use. Não use vírgula para separar sujeito do predicado. Vamos anotar o que é predicado? Predicado não é sujeito. Tudo que não for o sujeito eu chamo de predicado. Então, ele diz, ter sucesso é falhar repetidamente. E a gente pensaria assim, vou dar uma pausa ali para dar uma respirada nessa, velho, que eu tô muito cansadinho. Aham, vai nessa de respirar e pontuar aí pra ver onde que tu vai parar. Não, porque eu pergunto pro verbo, quem é que é falhar? Que é falhar? E ele responde, ter sucesso. Isso é o sujeito da minha frase. Vê que eu exagerei ali, né? No sublinhado. Isso é o sujeito da minha frase. Então tu entende que o sujeito seguido do verbo. Então essa vírgula risca para mim. Não existe. Não existe separar o sujeito do verbo. Não existe separar o sujeito do verbo. Agora, se o objeto se chama complemento, não é à toa que ele se chama complemento. Então, eu nunca separo o verbo do complemento. Quando o Maslow diz assim, todo problema é um prego para quem só sabe usar martelo. Olha que frase genial, né? Todo problema é um prego para quem não sabe. E aí a gente pergunta, tá, mas quem é que é? Todo problema. Todo problema é o sujeitinho. Mas vocês entendem que é um verbo de ligação que pede um predicativo. E o predicativo veio na sequência. Só que aí ele separou o complemento do verbo. E aí, nem pensar. Risca fora. Outra estrutura que não existe com pontuação, te liga, é o adjunto adnominal do nome. Não, mas é que aí é pra matar, né, meu? Como é que é o nome do cara? É junto do nome. E o que tu faz? Põe uma vírgula. Vou te matar. Não pode? Por quê?
porque nunca se separa o adjunto adnominal do nome. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó. A razão é como uma equação, vírgula, de matemática. Não, a equação de matemática caracteriza o nome. Caracteriza o nome equação. Então, essa vírgula não existe. Legal? E aí, para não dizer que não falamos da coitadinha, nunca se separa da oração principal a oração subordinada substantiva. Vem comigo e lembra do finalzinho da nossa outra aula. Lembra que a substantiva é aquela que começa por conjunção integrante? Que legal! Substantiva é conjunção integrante. E qual é o rolo disso? Se ela é uma função sintática, lembra que a integrante é uma função sintática, né? De sujeito, de objeto, de predicativo, é igual às regras de cima. A gente nunca separa. Então, dizem, vírgula, que eu não devia estudar tanto, não existe essa vírgula aqui. Legal? É isso. Então, tá bom. É isso aí que a gente tem que saber. Vamos lá. O que mais que a gente precisa estar ligado? A gente precisa estar ligado que pontuação não é como respirar, como antigamente a gente aprendia. Vai respirando aí. Quando tu cansar, tá tudo lindo. Não. Tem uma lógica para isso. E aí eu quero te mostrar essa lógica. Legal? Vou acender a luz aqui, que eu acho que eu deixei apagada. Essa luz deve estar fazendo uma diferença aí na nossa aula. Legal. Acho que sim. Tô gravando em casa aqui. Tem 2 pastores alemão deitados no meu pé, o Freud e a Frida. Ai, pisei num. Matei cachorro. Não. Melhorou, né? Legal. Vamos tacar então. Não desiste que hoje é dia de pontuação, bebê. Diz ele o seguinte. Primeira regra. Já nasce de análise sintática. Para separar elementos de mesma função sintática. Essa regra também surge com o nome de enumeração. Anota aí para mim. Enumeração. Caralho, que garrancho. Enumeração, tá? Eu enumero a mesma função sintática. Existe um outro nome para isso. Puxa uma seta aí para mim. Coloca assim, ó. Itens de mesma série. Já vou te adiantar. Se a CESP me dizer que as vírgulas são empregadas por uma enumeração, certo. Itens de mesma função sintática, certo. Elementos de mesma função sintática, certo. E aí uma palavra bem perigosa, elementos coordenados, certo também, tá? Então, quando ele diz assim, o Jung, o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. Que frase. Olha só, tu entende que o trabalho é político, o trabalho é social, o trabalho é espiritual. Ele enumera esses adjuntos adnominais aqui, ó. Então, eu tenho uma sequência de adjuntos adnominais. São palavras que caracterizam o nome trabalho. E daí o porquê das vírgulas. Legal? Quando o crioulo diz a mão, a mente, o gatilho, a favela choram seus filhos, eu pergunto para o meu verbo, quem é que choram? E ele responde, a mão, a mente, o gatilho e a favela. Tudo isso é o sujeito. Mas tu entende que nesse sujeito composto, composto, 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, sujeito composto, é separado pelas vírgulas exatamente por ser uma enumeração, por ser itens de mesma função sintática. Legal? O que as provas costumam perguntar? Costumam perguntar assim, ó. Poderíamos trocar a última vírgula da linha 19, depois de gatilho, por E, sem prejuízo para o sentido e para a correção? E aí eu quero te mostrar que sim, esse último item ser colocado com vírgula ou com E, tá tudo certo. Tá tudo de boas. Existe essa possibilidade. Então, as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo, certo? Foram usadas para uma enumeração, para separar itens de mesma função sintática. A regra 1 é
top, mano. Já destaca um na largada, porque ela é bem cobrada. Legal? Então vamos para 2. A 2 é mais difícil de aparecer. Para assinalar a supressão de um verbo, a retirada de um verbo. Então, essa retirada de um verbo, fica óbvio pra gente que ele diz assim, ó. Nós queremos comer chocolate e vocês pizza. Ó, fica claro que essa vírgula é exatamente esse verbo aqui. Eu faço uma supressão do verbo. Ele diz, grande parte dos alunos estava focada na matéria. O câmera, na aula. Ó, até a regência, ó. Focada em. E eu elimino o verbo por uma pontuação, pelaquela vírgula, essa vírgula aqui, ó. Então, é isso. Legal? A gente tem a regra 2 que marca a supressão, a retirada do verbo. Por isso que são duas orações, mas a gente pensa em uma. Tá certo. Eu acho muito difícil de cair. Legal? Vamos para 3. Não desiste ainda. Lá na 3, a gente vai ter o aposto e o vocativo. São estruturas que nós estudamos lá na aula de análise sintática, aquela aula bem difícil. Uma galera já ficou naquela aula, uma galera já largou assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Zambelli. Então vaza, deixa para quem tá afim. Então ele diz assim, André Vieira. Aí tu pensa, quem é que é André Vieira, né? Aí ele diz, o professor destaque do curso. O professor destaque do curso faz um detalhamento, faz um acréscimo de informação sobre quem é André Vieira, sobre quem seja André Vieira. Então, a gente tem isso tal do aposto, é um detalhamento. Quando ele diz, o tempo, meus amigos, é o senhor da verdade, opa, agora não é um detalhamento sobre o tempo. Agora ele chama os amigos, então isso é um vocativo. Eu queria te mostrar um detalhe dessa frase. O tempo, meus amigos, é o senhor da verdade. Quem é o sujeito dessa frase? E aí os inocentes vão dizer, o tempo. E eu vou dizer, tá certo, é o tempo. O que não pode dizer é que são os meus amigos. Porque o tempo é de quem o verbo declara. E meus amigos é quem eu chamo, é vocativo. Eu preciso que tu lembre dessa informação. Sujeito é diferente de vocativo. Uma coisa é quem eu chamo, outra coisa é de quem o verbo declara alguma coisa. Legal? Legal. Assim como na música do Lineker. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Ele chama meu bem. Agora, olha que bonita que é a frase do Vanguard. Tem uma frase do Vanguard que ele diz assim, tua risada, minha paixão, me bate, queima, aperta, cheira, marca, eu preciso. E aí, quando ele chama minha paixão, olha a ambiguidade que existe nessa frase, olha o que é arte, né? Olha o que é poesia. Pode ser ele chamando a pessoa, ei, minha paixão, ele chama, mas pode ser um aposto da risada. Pode ser tanto a característica da risada, quanto ser o chamado. Tá tudo certo, mano. Então, nós temos ali, tanto faz, certo? Uma arte, isso é frase artística. Então as outras não são artes, Ambele. Não, é que as outras ficam bem claro, deixam bem claro pra gente qual é o posicionamento dessas. Mas, enfim, vamos lá, sem sofrência. Agora, eu acho que eu queria... Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Segura aí que eu vou... Eu acho que eu tive uma ideia pra gente entrar com a regra 4, que é uma das regras mais importantes que a gente vai ter. Só um pouquinho, segura aí. Acho que essa é a música certa. Deixa eu ver. Regra 4. Regra 4 é a mais foda. É a que sempre cai. Fica ligado que essa regra vai cair. Super análise sintática pra
pensar, não rimou e foda-se, presta atenção. Essa é a regra mais foda que vai cair na tua prova. Para separar adjunto adverbial. Antes, lembra que ele é no fim? Joga pra frente. Ou intercalado no discurso. Legal. Então, essa primeira frase do Los Hermanos eu vou anular. Tá? Ela tem uma série de problemas ali. Depois um dia a gente discute sobre Los Hermanos. Mas agora eu preciso que tu te dê conta na música dos Racionais. Quando ele diz: um homem na estrada recomeça sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, que foi traída, submetida. Olha só, quem é que recomeça? E tu diz: um homem, sujeito. Ele recomeça, pessoal. E a pergunta é assim: o quê? Objeto direto. E ele recomeça o quê? Esse o quê é o nosso verbo transitivo direto. É um verbo que que pede complemento sem preposição. Ele não pede preposição. Legal? Legal. Agora, quando eu penso na estrada, isso te dá uma ideia de lugar. E tudo que dá ideia de lugar, de tempo, se chama adjunto adverbial. Te liga na ordem direta, na primeira ordem direta. A primeira ordem direta diz que se eu vier com sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, eu não pontuo. Só que fica claro pra gente que a gente antecipou. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não entendi, Zambelli. Me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Que legal, velho. Olha aqui. Eu peguei aquele adjunto e joguei esse adjunto lá pro meio do bagulho. Tu entendeu o que é quebrar a ordem direta? Tu entendeu o que é intercalar o adjunto adverbial? E aí vem o Eu Só Quero Ser Feliz, que é o hino nacional, né? Isso aqui tinha que ser o hino. Que é esse trecho aqui, ó. Te liga. Te liga nos adjuntos adverbiais. Esse é o hino nacional, né? Isso aqui era lá da década de 90 e até hoje faz muito sentido no Brasil, velho. Tenso, mano. Agora, ó. Errei o trecho, mas não dá nada, minha cara autoridade. Porque quando ele diz diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm, falta um acento, nos humilhar, ficar lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Foda, né, meu? Mais de 20 anos e a música é muito atual. Mas, independente disso, eu só quero ser feliz em entender pontuação nessa prova que eu escolhi. Olha aqui, diversão hoje em dia. Hoje em dia não me deu uma ideia de tempo. Tudo que der ideia de tempo, deslocado, separei por vírgulas. A tela nos bailes não te dá uma ideia de lugar e eu preciso que tu retome esse conceito de adjunto adverbial. Adjunto adverbial, esse trem aqui, ó. Esse trem aqui, ele é pela ideia do advérbio. Na praça, ideia de lugar. Mas segura o detalhe que agora nasce uma questão bem interessante para CESP, mano. Que é o item 4.1 que se aplica aqui. Diz o 4.1. Não é recomendável, e aí eu já vou destacar isso aqui e vou botar assim, ele é facultativo, o uso da vírgula, quando o adjunto adverbial for um simples advérbio. Ih, agora colou melão. Ah, meu Deus do céu, não tô entendendo nada, Zambelli. O que é advérbio e o que é adjunto adverbial? Volte todas as casas. Porque advérbio é morfologia, advérbio é o que ele é, adjunto adverbial é o que ele faz. O agora é um advérbio. Se eu analisar só ele. Se eu pensá-lo na frase, ele é um adjunto adverbial. E a regra é exatamente sobre ele.
quando o adjunto adverbial for um simples advérbio. Então a CESP me perguntaria assim, cara, o BNB. Poderíamos colocar uma vírgula depois de agora sem prejuízo para o sentido e para a correção? E a resposta vai ser sim, poderíamos. Também poderiam perguntar o contrário. Poderíamos eliminar a vírgula sem prejuízo? E a resposta seria sim, poderíamos. Esse é o detalhe. Agora, quando eu tenho lá, ó, Malu Magalhães, pode falar que eu nem ligo, agora eu sigo o meu nariz. Olha que bonito. Vamos analisar essa frase aqui do meio, ó. Agora eu sigo meu nariz, diz a Malu. E aí quem é que sigo, né? Porque a primeira coisa de uma frase é cantar o sujeitinho. O sujeitinho sou eu. Não desiste ainda, vem. O sujeitinho sou eu. Oi, pessoal, sabia que eu sigo? Me pergunta. Sabia que eu sigo? E tu, tá, mas segue o quê? VTD. Lembra que quando eu pergunto o que para um verbo, ele é um VTD? O meu nariz é um objeto direto. Só que eu tenho agora ali na frente. E aí ele é um adjunto adverbial na frase e ele é um advérbio na morfologia. A prova me perguntaria, dá para botar uma vírgula aí sem prejuízo? Sim, daria. Legal, obrigado. Agora, só para a gente não deixar passar, ó. Quando o carinha diz o sucesso, normalmente, vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. E a prova me perguntaria sobre aquele normalmente. Eles perguntariam assim, ó. Podemos colocar entre travessões sem prejuízo para o sentido e para a correção? Eu posso colocar travessões ali e manter a correção no meu texto? Anota aí, te liga. Travessão, travessão, vírgula, vírgula, parênteses, parênteses. A cara do japa. Esse japa, ele vai ser uma relação de uma troca simples. Sempre que eu tiver um pelo outro, eu posso fazer a troca. Oi, não entendi, Zambelli. Se eu tiver travessões, eu posso trocar por vírgulas, posso trocar por parênteses. Qualquer um deles tá de boa, qualquer um deles é comum, certo? Então, se a prova me perguntar, dá para trocar por colocar parênteses ali? Poderia. Isso é a pontuação. Muito legal, hein? Muito, muito legal. E aí vem a regra 5, coitadinha da regra 5, para terminar o período simples. A regra 5 é assim, ó. Cara, a gente tá com muita coisa aqui que a gente não consegue explicar o que a gente faz. Aí os caras, ó, tive uma ideia. Vamos criar a regra 5. E aí eles criaram a regra 5. A regra 5 diz assim: para separar expressões explicativas, retificativas, que são as que corrigem, continuativas, conclusivas ou enfáticas. E aí tu, Jesus, como é que eu vou saber isso? E aí eu já criei ali uma série de exemplos, né? Que é o aliás, além disso, com efeito, enfim, isto é, em suma, ou seja, ou melhor, por exemplo, são expressões que não têm função sintática e acabam sendo empregadas entre vírgulas. Então, quando eu começo uma frase me arrependo, quando eu digo quero o meu suco com gelo e açúcar, me arrependi. Ou melhor, esse ou melhor, ele não tem uma função sintática, ele não é nada específico, então ele fica entre vírgulas. Quando eu digo os empreendedores falham em média, ó, é uma ressalva, né? É um acréscimo de informação. O vício em celular, vírgula, por exemplo, vírgula, pode atrapalhar os estudos. Uma expressão intercalada. Então a prova perguntaria assim: a palavra por exemplo foi isolada por pontuação por ser uma expressão intercalada. Isso, intercalada é colocada no meio sem nenhuma outra função sintática. Legal? Existe a regra 5. Eu destacaria, para pular para a próxima aula, para o próximo bloco, né? Saber o que tu precisa dominar aqui. Esses primeiros quadros, que é sobre as ordens diretas, vocês precisam saber as regras que não se pontua e, pensando na CESP, regra 1 e regra 4. Regra 1 e regra 4 dessa primeira parte fundamental a gente dominar.
Legal? É isso aí. No próximo bloco, a gente vai falar agora sobre pontuação entre orações. E orações é muito mais daquilo do que a gente faz. Orações é quando nós vamos ter dois verbos, mano. E essas orações foi o que tu viu na outra aula, que tem a ver com aquela história das coordenadas e com aquela coisa das subordinadas. Então, estou te dando a chance de poder parar essa aula, dar uma espiada lá na outra, lá na parte, na própria apostila, dá uma olhada aí, e a gente vai falar disso no próximo bloco. Parabéns, não desiste, porque olha, chegar até aqui, a gente já está muito mais à frente do que a gente imagina. Legal? Então, tamo junto. Não desiste. Valendo o emprego, meu. Vai ser demais a tua posse. É isso aí, galera.